Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Calma, amigos, nem tudo está perdido, né? De 5 títulos mundiais que a seleção brasileira conquistou, nós empatamos no segundo jogo, né? 2 casos foram de 0-0 e um caso foi de 1-1. Essas foram as últimas palavras de ânimo, motivação e esperança do narrador esportivo da grande emissora a respeito da Copa do Mundo aqui no Brasil. E eu tô falando isso porque é interessante, né, a gente ter uma avaliação dos acontecimentos, né? É claro que quando você tem a vitória, você tem um maior número de pessoas atentas à televisão e isso, sendo maior audiência, é maior preço, né, pago pelos anúncios, né? E é disso que a emissora sobrevive, de anunciantes. Esse é o principal objetivo. Ela quer cativar a sua atenção para exibir os anúncios e ela cobra por esse espaço, né? Então, assim, e é preciso também que haja telespectadores para os próximos jogos, né? Senão acontece igual a Inglaterra. A Inglaterra, de tanta seleção perder e não ter chances de ganhar, que os ingleses, os torcedores, nem ligam muito para os jogos da Copa do Mundo. E aí, um grande negócio ele acaba se esvaziando por conta da ausência de participantes, né? Mas, com relação a torcedores, eu queria fazer uma grande menção ao comportamento dos mexicanos, né? Assim, como é que um empate, né, tem sabor de vitória para uns e sabor de derrota para outros, né? Eu compreendo que o México, né, valoriza a seleção brasileira, não só a seleção mexicana, né, não subestima a seleção brasileira, mas o torcedor mexicano tem um grande carinho, né, pela seleção brasileira, até por conta da Copa de 70, né? E os brasileiros, né, por sua vez, não correspondem a isso de uma maneira totalmente equivalente, né? A seleção brasileira subiu com um salto alto e imaginar que todos os gabaritos diriam que a seleção brasileira estava com vantagem, né? Você vê, a seleção brasileira jogou em São Paulo, no clima de São Paulo, às 4 horas da tarde, né? A seleção mexicana jogou em Natal, no clima do Nordeste, a 1 hora da tarde. A seleção brasileira teve mais um dia de descanso do que a seleção mexicana. E aí você fala assim, bom, fazendo essas análises técnicas, né, a gente pode ver que a seleção brasileira tinha maior chance de vitória, né? E assim, é engraçado como o planejamento das coisas acaba favorecendo uns e prejudicando outros, né? E assim, e outra coisa interessante que bom, eu não vejo graça nesse tipo de mundial e nem compreendo isso como espírito esportivo. Hoje tem um jogo da Croácia e Camarões, que está na mesma chave, e a emissora nos convida a torcer pela Croácia, né? Bom, mas por que o nosso resultado, a nossa classificação, tem que depender do resultado dos outros? Esporte é esporte, né? Cada um veja o jogo, né? E depois que terminar o jogo, se prepare para poder superar o adversário. Não é essa o espírito esportivo? Que vença o melhor? Né? Mas a gente fica sempre torcendo, né, numa mentalidade de covardia e até incentivado a ter essa mentalidade de covardia por uma emissora. Olha, temos que torcer para o resultado de um de outro, temos que pegar o Chile, subestimando o Chile, analisando o Chile, classificando o Chile como uma equipe mais fraca que as demais, né? Claro, eu entendo o
medo, o receio de encarar a seleção da Holanda, ainda mais depois da vitória que ela teve sobre a Espanha. Mas desejar pegar uma equipe ou outra por ela ser mais fraca, isso é é uma confissão de mediocridade muito grande, né? E que não tem nada a ver com o esporte, né? Mas de tudo que acontece, a Croácia e Camarões vai ser o próximo adversário do Brasil. Eles vão jogar naquele calor de Manaus, né? E a seleção brasileira sempre jogando nas temperaturas mais amenas possíveis, né? Então é interessante ver o quanto a organização ela acaba facilitando as coisas, né? Para a seleção do país sede, né? Talvez, não sei se isso é combinado entre a FIFA e o governo, mas a gente sabe que existe, né, uma grande promiscuidade, né, na elaboração do evento entre a FIFA, que é a organizadora do Mundial, entre o governo, que dá todas as condições, né, até isenção de impostos para que o evento se realize no país, e a emissora que ganha o monopólio da transmissão e quer, mesmo com esse monopólio, fica com medo da baixa audiência, né? Esse é o mundo dos fariseus, é o mundo da concentração de poder, né? Você tem a mídia, né? Você tem o governo e você tem a organizadora do evento, numa união, né, que subestima a capacidade de observação das pessoas, né? E isso a gente precisa entender que a gente precisa construir a nossa casa na rocha, como Jesus recomendou, né? Porque todas as informações que nós temos, né, elas são parciais e fragmentadas, porque somos limitados por um suporte. Não temos meios físicos para transmitir todas as informações ao mesmo tempo. E também nós fisicamente não temos condições de absorver todas as informações ao mesmo tempo. Então temos que acompanhar os acontecimentos e ver como eles se relacionam de maneiras sucessivas, né? Para a gente poder, a cada grão de areia que a mídia nos dá, a gente poder construir a nossa rocha com as conexões, né? E essa conexão não é feita só a partir daquilo que a gente vê, porque tudo aquilo que a gente vê também é passível de planejamento e de sensações que os organizadores tentam conseguir, né? Então a gente precisa estar vigilante com relação a isso, e a gente precisa ter a reflexão, né? Orar para ser inspirado, né? Porque a gente, para cada grão de areia que nos oferece, a gente tem que ter como contrapartida um grão de mostarda, né, de fé, para compreender e construir a nossa rocha. E construir a nossa casa na rocha, que são essas relações que a gente consegue estabelecer através da inspiração do Espírito Santo, com a nossa vigilância e oração, né? Por que eu falo isso? Que a mídia, né, e tudo que é oferecido para a gente como informação são areias, né, são grãos de areias. Porque se o evangelista João, no final do seu evangelho, disse que tantas coisas foram realizadas e não foram possíveis de serem narradas, né, e que tudo que foi realizado por Jesus, né, nem todos os livros do mundo caberia para contar, é sinal que a gente tem que ter como contrapartida, né, as nossas deduções, né? Se o evangelista tem humildade e nos dá essa percepção dos limites do suporte físico da informação, que é o evangelho, a informação mais preciosa do mundo, né, a gente precisa também transferir essa percepção para as outras informações menos relevantes, né? Isso confirma que o Evangelho é uma metodologia científica, porque o Evangelho nos liberta, porque ele não dá uma coisa pronta, ele nos dá uma ferramenta, né, de percepção, de observação, e ele nos ensina a pensar. E a liberdade vem justamente da prática do pensamento, né? O Evangelho nada mais é do que a prática da verdade. E aí a graça, né, é interessante. A gente viu
no jogo uma seleção mexicana que foi subestimada, empatou o jogo, e esse empate teve gosto de vitória para os mexicanos e teve gosto de derrota para os brasileiros. Aí você me pergunta assim, você como brasileiro está torcendo contra a seleção brasileira? Não estou torcendo contra a seleção brasileira, mas eu estou acompanhando esse evento e estou percebendo, né, como os fariseus se organizam, né, e como funciona o fermento dos fariseus. E a gente precisa estar mais atento sobre as coisas. Caris Kaeleteia para todos vocês, e a gente continua vendo o Mundial, né, e compreendendo melhor o que acontece.